Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para a nossa reflexão dominical do Evangelho que a liturgia nos traz a cada domingo. Hoje, nós celebramos com alegria e com o coração de filhos e filhas a solenidade da Santíssima Trindade. Aqui está o conteúdo fundamental para a nossa fé. Deus é uno e trino. É o único Deus, mas em três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esta fé que nós desenvolvemos e anunciamos aos outros, na Santíssima Trindade, nos faz diferentes. A fé cristã, ela tem esta dimensão da Trindade Santa. Deus que criou todas as coisas por amor. Deus que redimiu toda a humanidade, derramando o seu sangue na cruz em Jesus Cristo. E Deus, Espírito Santo, que continua com a Igreja, animando, inspirando, ensinando, esclarecendo todas as coisas até o final dos tempos. Até quando todos nós estivermos diante de Deus, contemplando-o face a face. Vamos ouvir então o Evangelho deste domingo, no capítulo 28. Este capítulo que fala, na continuidade da reflexão dos domingos anteriores, nos fala da missão que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, para toda a igreja. Ouçamos. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. Quando viram, prostraram-se, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar tudo o que vos mandei. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Este Evangelho, queridos irmãos e irmãs, garante aquilo que é a missão da Igreja, a ação da Igreja no mundo. O evangelista começa circunscrevendo para quem Jesus aparece: para os 11 discípulos, aqueles que ele escolheu a dedo para serem as testemunhas fiéis, oculares, para confirmarem os irmãos na fé, os apóstolos. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante que esse texto nos traz: quando os 11 viram Jesus, já fora da casa, na montanha, na Galileia, quando viram Jesus, se prostraram diante dele. Diz o texto, mas alguns duvidaram, ainda assim. E Jesus então disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda. E aqui é ele que envia, ou seja, o envio de todos nós batizados ao mundo para vivermos a nossa missão, lá onde Deus nos coloca, no mundo, na família, no trabalho, no ambiente onde nós temos as pessoas ao nosso lado, nas responsabilidades do dia a dia. Aí nós somos missionários. Devemos fazer a nossa atividade como quem é vocacionado, fazer em nome de Deus, não para tirar satisfações e vantagens pessoais. Todas as nossas ações devem ser um testemunho de Cristo ressuscitado. Jesus, dizendo isso, que tem sobre o mundo toda a autoridade no céu e na terra, ele então anuncia o seu mandato: Ide, pois, e fazei discípulos todos os povos. A nossa fé cristã, a nossa fé católica, não é para um grupinho de iluminados, de especialistas. A nossa fé é para todos. Todos têm direito a ouvir o anúncio da fé cristã. É Jesus Cristo que nós temos que levar às pessoas. Quando nós falamos do anúncio da fé cristã, fazer a missão, pregar o Evangelho e levar Jesus Cristo aos outros. Aqui está a grande novidade. Levar Jesus Cristo aos outros para que o conheçam, o amem e estejam atentos e se decidam por Ele, para serem também discípulos. Ao levarmos a palavra de Deus a todas as pessoas, e Jesus diz no Evangelho: de que modo isso? Fazei de todos discípulos meus,
batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, inclusive, está a fórmula do batismo. A matéria do batismo, nós sabemos, é água. A fórmula do batismo são essas palavras. Batizai a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo que nós realizamos, que nós testemunhamos, do qual nós somos padrinhos, ou somos os pais da pessoa que vai ser batizada, da criança, do adolescente, do jovem. Então, essas palavras, elas dizem o modo de batizar. O sacerdote, o diácono, eventualmente o ministro leigo, encarregado de realizar o batizado, vai dizer o nome da pessoa, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a igreja faz. Às vezes aparece por aí algumas notícias de que em algum lugar alguém disse, nós te batizamos. Isso não existe. O batismo é inválido. Não é batismo. O batismo válido é este. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a igreja fez desde o princípio. O batismo é necessário para a salvação e aqui nós não podemos fazer média. Se o batismo é necessário para a salvação, aquele que não foi batizado não será salvo. A conclusão é lógica, não precisa fazer força para isso. A gente poderia se perguntar, mas como é que Deus pode pensar que uma pessoa não deve ser salva? Exatamente. Todos devem receber o Evangelho, é direito de todos. E se as pessoas não recebem o Evangelho e não recebem os sacramentos, a começar pelo batismo, nós somos os responsáveis por isso. É nós que não estamos fazendo. Deus já fez. Deus já fez. Agora, não fiquemos medindo friamente, calculando a ação de Deus. Não vamos limitar aquilo que é da bondade e da misericórdia de Deus. Uma pessoa não foi batizada, coloquemos na mão de Deus. Deus sabe o que faz. Agora, não vamos emitir juízo. A pessoa não foi batizada, já está perdida, não está salva. Deixa para Deus fazer o julgamento. O julgamento não é nosso, é de Deus. Agora, se uma pessoa pode ser batizada, deve ser batizada, e pode ser e não aceita o batismo, ou não recebe o batismo, o problema não é de Deus, é nosso. Da pessoa que não quer ser batizada e da pessoa que se tornou negligente do anúncio da Boa Nova e do batismo. Então veja, nós não podemos colocar a culpa nem em Deus, nem nas pessoas, nem na história, nem nas circunstâncias. Se uma pessoa não for batizada por alguma razão, coloquemos tudo nas mãos de Deus. Mas devemos então anunciar a Boa Nova do Reino, batizando a todos. E é este o ministério que a igreja recebeu. Levar a Boa Nova, levar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho e batizar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.